sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre a incorporação de empresas pelo método de comunhão de interesses, também conhecido por Pooling of Interest método. Na realidade, trata de operações de incorporação realizadas a valor contábil. Os registros contábeis da incorporação, utilizando-se então os valores contábeis, ele pode ser utilizado quando a incorporação ocorre entre partes relacionadas. Então são partes que não são dependentes, ou seja, são independentes, não independentes. Dessa forma, então, a entidade sob controle comum, independentemente do percentual de participação a ser alterado, né? Isso porque não se caracteriza uma combinação de negócios pelo fato de não haver mudança no controlador. Então observem, como não há mudança no controlador, não é uma combinação de negócios, porque combinações de negócios nós sabemos que de acordo com o item 4 do pronunciamento técnico CPC 15R1, nós devemos realizar todas elas pelo método de compra, ou seja, utilizando o valor justo e não o valor contábil. Mas nesse caso aqui, como as empresas relacionadas elas não são independentes, então não ocorre uma mudança no controlador. Muito bem, constam então basicamente nesse método o zeramento das contas de ativo e de passivo da empresa que vai ser incorporada em contrapartida de uma conta corrente de incorporação que posteriormente é eliminada mediante cancelamento das ações contra essa conta do patrimônio líquido. Vamos exemplificar. Vamos imaginar aqui que tanto a empresa Ômega como a Sigma possuem os mesmos acionistas, mas que não são nem controladas nem coligadas da incorporadora ou vice-versa. Então, pessoas físicas, por exemplo, que participam dessas empresas são as mesmas, mas não existe uma relação de coligação nem de controle entre elas. Vamos imaginar que Ômega incorpora então a empresa Sigma, cujos patrimônios líquidos são os seguintes. Então aqui nós temos o ativo, o passivo e o patrimônio líquido da Ômega e aqui ao lado o da Sigma. Então o que vai ocorrer é que nós vamos extinguir a empresa Sigma, vamos transferir todos os ativos e passivos dela para a Ômega. Então, quando se incorpora, na realidade, se está aumentando o capital da incorporadora por meio da entrega de bens, direitos e obrigações, cujo valor é o patrimônio líquido da incorporada. Nesse caso, então, é de R$11.000. Observe, o patrimônio líquido dela, representado pela conta de capital social mais lucros acumulados, é de R$11.000. Os lançamentos de incorporação, como a gente viu, são feitos utilizando-se então uma conta transitória denominada conta corrente de incorporação. Então, lá no livro diário da incorporada, nós vamos fazer o registro da transferência dos bens e dos direitos da obrigação, zerando então as contas do ativo e do passivo contra essa conta corrente de incorporação. Então observe aqui, vou creditar o ativo circulante, o realizável a longo prazo imobilizado, e debitar o passivo circulante e o não circulante para zerar esses grupos de contas. E a contrapartida então vem a débito da conta corrente de incorporação, R$11.000, que é justamente o valor do PL da incorporada. Então, após o zeramento então dessas contas de ativo e de passivo, nós vamos estar com a conta corrente, como a gente viu, com um saldo igual ao do PL da incorporada. O que nós temos que fazer agora é zerar as contas do patrimônio líquido contra a conta transitória, representando então esse registro contábil, o recebimento pelos acionistas de Sigma das ações equivalentes da incorporadora Delta.
e também o consequente cancelamento do capital de Sigma. Então observem, a conta corrente de corporação que tem um débito de 11 mil agora é creditada o valor de 11 mil e o PL é zerado, ó, debito o PL nesse valor. Dessa forma, todos ativos, passivos e PL ficaram zerados na incorporada. Já na incorporadora, em relação ao registro do recebimento dos bens, direitos e obrigações, nós vamos então debitar os ativos e creditar os passivos em contrapartida da conta corrente de incorporação. Ó. Então, os ativos circulantes realizavam prazo imobilizado que estavam lá na investida, no caso a empresa que foi incorporada, eles vêm para a incorporadora. E o mesmo ocorre com as obrigações. Ó. Acreditamos então as obrigações. E a contrapartida vem na conta corrente de incorporação. Por outro lado, o registro de aumento de capital dos acionistas Sigmas, mediante a entrega então dos seus ativos e passivos, se dá o crédito no capital subscrito, então aumentando o capital subscrito da incorporadora, e zero a conta corrente de incorporação. Então, quando se utiliza o método de compra entre entidades independentes, então que não sejam nem controladas nem coligadas, o exemplo que nós usamos aqui, que possui então os mesmos sócios, pessoas físicas em ambas as empresas, tanto na incorporada quanto na incorporadora, são bastante simples. Constam basicamente do zeramento das contas de ativos e passivos na incorporada e a transferência desses mesmos bens, direitos e obrigações para a incorporadora. No caso de nós incorporarmos uma controlada, então, por exemplo, aqui uma subsidiária integral, agora então essa empresa Sigma que foi incorporada é uma subsidiária integral de Ômega e que é avaliada por equivalência patrimonial, naturalmente, porque trata-se de uma controlada. Vamos supor então uma abertura dos 80 mil reais, continua sendo 80 mil reais e não circulante, mas agora vamos imaginar que tivesse um ágio na aquisição do investimento em Sigma, que foi aberto aqui então. Inicialmente na incorporada vão ser feitos os mesmos registros apresentados anteriormente para a transferência de bens, direitos e obrigações, ou seja, vamos zerar os ativos, debitar os passivos contra uma conta corrente de incorporação, cujo valor vai resultar exatamente no PL da incorporada. E finalmente se cancela o capital, zerando a conta corrente, no caso creditando 11 mil, e zerando o PL. Então se cancela o capital. Os lançamentos então são os mesmos, sendo controlado ou não. Já na incorporadora, em relação ao recebimento de bens, direitos e obrigações, novamente, se debita os ativos e se credita os passivos em contrapartida da conta corrente de incorporação, também não se modificou. Se modificou foi aqui, os registros da baixa do investimento. Observem que como o investimento é avaliado pelo método de equivalência patrimonial e nós possuímos 100% das ações dessa investida, ele está editado por 11 mil. Então, nós creditamos o investimento, damos baixa dele, contra a conta corrente de incorporação. Além disso, há que se considerar o tratamento contábil da mais-valia existente nesse exemplo, que era de R$2.000, referente à diferença de valor de mercado do ativo imobilizado. Essa mais-valia, então, deve ser transferida para o ativo imobilizado. Então, creditamos mais-valia no investimento Sigma, zerando ele, e debitamos, então, o ativo imobilizado. Obrigado a todos e até a próxima aula.